te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Esse dia, né, que eu vou falar aqui a palavra do dia, quero nessa manhã dividir a tela com uma pessoa muito mega ultra especial para mim. E antes da palavra do dia, eu quero homenagear essa grande mulher, né, que eu deixo aqui registrado a minha gratidão, né, em todas redes sociais, né? Botei lá no Face, no Zap, no Instagram, só não sei marcar. Então aí, mas ela que entende muito também de internet, vai lá e vê, procura, né, minha postagem, a declaração que eu fiz, porque eu quero, né, que todos fiquem sabendo, né, da minha gratidão por essa amiga que o Senhor me presenteou e que nesse dia de hoje, né, completo mais um ano de vida, uma primavera e nada mais desde pela madrugada, né, que nós estamos homenageando essa amiga, essa verdadeira amiga, né? Quando eu postei lá, realmente assim, essa pessoa que tem me feito enxergar, né, que ainda há amigos mais chegados que irmãos, ainda há amigos verdadeiros como Davi e Jonatas foram amigos, né? Quando os servos do passado tiveram amizades com outras pessoas, né, que verdadeiramente era companheiro, era aquele que estava junto, e verdadeiramente ela tem demonstrado isso, enquanto muitas vezes não estava nem mais acreditando, né, na palavra amizade, mas hoje eu posso ver no dia a dia, né, assim, e verdadeiramente assim, né, eu tenho visto não por palavras, mas realmente, de fato, ela tem demonstrado. E quando eu acordei, né, essa manhã, depois de uma mini vigília, né, que nós fizemos, né, onde nós estamos em uma campanha, mas demos continuidade para comemorar, homenagear, né, a pastora Cris, essa amigona. E depois eu fui dormir, me deitar, né? E hoje, quando eu me acordei, eu estava lembrando de um fato. Eu tinha visto uma programação de uma rede aí de televisão, estava meditando, e eu vi quando um participante de um programa aí estava dizendo assim: eu não tenho ninguém, eu estou só, né? E não estava só não. Quando nós encontramos verdadeiros amigos, quando somos leais, né, a pessoas, quando nós não estamos juntos de amigos simplesmente por interesse de algo, que é aquilo que vai oferecer às pessoas, nós temos a tendência de realmente não ficar só, porque eu vendo, né, essa participante, que as pessoas até tinham observado, né, assim, ficava com um aqui, ficava com outro ali, ficava com outro ali acolá, né, assim, para se favorecer. E eu fico olhando, né, e eu posso hoje, né, ver, selecionar, né, e ver que eu fui amiga de pessoas, mas essas pessoas nunca verdadeiramente foram minha amiga. Na verdade, estavam, né, no interesse da unção que há sobre a minha vida, do interesse do que podia proporcionar, né, o interesse de estar naquele momento. Mas o verdadeiro amigo não é aquele que não conhece o significado da palavra amigo, né, que por conhecer novas pessoas, novas amizades, troca, né, as antigas, as passadas, aqui tem história,
que estava junto com você. E às vezes eu vejo, né, assim, que vergonha, né? Pessoas postando, escrevendo, né, tantas coisas, dizendo tantas coisas, né? E na verdade está simplesmente revelando o seu caráter, né? É uma pessoa que não sabe dar o valor, o significado da palavra. E Cristo tem me ensinado, né, através da amizade dela, né, assim, que muitas vezes eu não quero me apegar, e ela sempre tem demonstrado, e realmente tenho me surpreendido, né, o posicionamento dela, né, assim, se você não quer ficar chateada com Cristo ou com raiva de Cristo, nem fale mal de mim, nem tanto assim, ó, nem um tiquinho assim, né, assim, que a gente tá andando tão junto que às vezes até pega os trejeitos, né, porque às vezes eu, por exemplo, aqui em casa, né, às vezes eu te comento assim, eu não tenho direito de falar de tal pessoa, né, assim, comentar alguma coisa, por exemplo, de família, e eu não permito que ninguém fale mal. O Angélica está dizendo que travou. Será que foi o meu? É o meu ou o teu, Angélica? Bruninha consegue aí me responder aqui, Angélica? Caso de Angélica, não foi? Ok? E aí ela tem isso demonstrado, né? Ela tem demonstrado isso no dia a dia. É assim, pessoas que muitas vezes se levantam, né, contra a minha vida, e ela até diz assim, fez com a minha pastora, fez comigo. Não precisa nem fazer com ela, está fazendo comigo também, já está fazendo com ela, né? Assim, e com esse seu jeitinho ela tem me ensinado, né, o que é o significado da palavra amizade. E eu quero, né, nessa manhã poder, né, na rede social e ficar gravado na palavra do dia, né, assim, minha homenagem a essa grande amiga, né, assim, cadê ela? Eu estou vendo o olhinho. Tô Agora, aquele cara inchado, hein? todo mundo, né, a gente veio Fez de pra onde. eu chorar. E aí, Bruninha, printa aí, né, que não dá para eu conseguir, né, que eu quero deixar registrado, né, a minha gratidão, uma homenagem a você, né, que como nas redes sociais eu realmente, eu nem sou muito de escrever, eu sou muito de, eu tenho aprendido com a palavra de Deus que devemos ser como o Senhor Jesus, que de fato demonstrou em palavras. No livro de João vai dizer, filhinhos, não ameis de palavras, mas sim de fatos. Muitas vezes alguém vai dizer que ama, muitas vezes alguém vai dizer que né? Muitas vezes alguém vai se expressar em palavras, declarações tão bonitas, mas de fato, né? Assim, no dia a dia, no concreto, né? Assim, você não vai ver isso, né? E o Senhor Jesus, ele demonstrou isso no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que aí você não entende, mas ele enviou o seu filho. Ou seja, ele não só fica nas palavras, ele não só fica só dizendo, né? Mas de fato ele faz. Por isso que quando a gente vai ver, né, todos os atos que Jesus fez, os feitos de Jesus, né? Não simplesmente foi de palavras, mas de fato, né, ele mostrou. E hoje a gente vê muitos cristãos que se contentam simplesmente só em falar. E É como verdade. lá em Provérbio diz, no muito falar, não falta transgressão. Muitas vezes a gente fala, né, tantas coisas,
mas de fato não temos vivido, de fato não somos, né, e nem fazemos aquilo que nossa boca diz, né? Então, por isso que eu aproveitei de comunicação, né? No Face, no Zap, no Instagram, agora na palavra do dia, né? Assim, para deixar registrada, assim, minha gratidão por essa amiga, presente de Deus, que como um louvor, né? Uma Amo. canção de Fernanda Brum, né? Diz, não esperou de mim, né? Não veio para mim com interesse algum, a não ser o interesse de andar mais com Deus, de receber a unção, de receber mais da parte de Deus, né? Mas em termos de que ela não esperava nenhuma perfeição em mim, ela simplesmente queria meu amor, a minha amizade, né? Assim, e como traumatizada com algumas falsidades que diziam, né, ser amigas, e daí eu, né, ficava meio assim, e ela, de fato, tem mostrado, me quebrado na emenda, né, assim, que ela não tem esperado de mim, né, assim, uma perfeição, ela simplesmente quer minha amizade, ela simplesmente quer o meu amor, então, a minha gratidão, né, porque Amém. ela não tem desistido, e como ela mesma diz, eu não abro mão de você, né, assim, às vezes eu digo, ai, boa, e aí ela chora, né, tu não faz questão, porque ela diz, eu não abro mão de você, né? Eu posso ter o meu ministério, eu posso ir para onde for, né? Assim, você sempre vai ser a minha pastora, você vai ser Vai. sempre, né, a minha amiga, né? E eu sei que, de fato, até o dia de hoje, eu posso realmente dizer, né, assim, que eu tenho vivido, de fato, né, assim, que ela tem sido uma amiga. E por isso, nessa manhã, eu quero também, na palavra do dia, homenagear você, né, que tem sido essa amiga Obrigada. verdadeira, essa pessoa que também tem me ensinado, não é, que vale a pena ainda acreditar nos É verdade. presentes, nos projetos de Deus, no que Deus traz para as nossas vidas, não é? A gente não pode, como ela diz, não, pastora, tu não pode tirar a minha vida por Generalizar. causa de todo mundo, né? Assim, generalizar, porque alguém fez, é obrigatório alguém, eu também fazer, outras pessoas que verdadeiramente Deus tem colocado na tua vida, e eu tenho aprendido isso, né? Assim, e tem me ensinado, e eu tenho permitido Deus, né, me ensinar, e Ele nos ensina muitas vezes usando pessoas, né, para tratar nossas vidas, para demonstrar que vale a pena, porque está escrito, Provérbios 17, amigos, mais chegado que É irmãos, verdade. ou seja, o Senhor Existe. Jesus, no Evangelho, ele vai dizer, não vos chamo de servo, né, porque o servo simplesmente só faz o que o seu Senhor diz, mas o chamo de amigo, né? Então o Senhor, ele dá valor à amizade, né? É Assim, aqueles verdade. seus mais chegados, tinha 12, mas tinha aquele que era mais próximo, mais chegado, que estava junto, que não só estava contemplando, visando, né, o interesse de estar com Jesus, mas aqueles, querido, que amava, que estava lá junto, né, que o Senhor podia dizer assim, eu estou com angústia de alma, vão morar junto comigo, né, assim, e ela tem demonstrado, porque a verdadeira amizade, ela não só está nos momentos de alegria, né, mas simplesmente naqueles momentos mais difíceis, né, É eu verdade. graças a Deus, ainda tem os remanescentes, né? Agora eu me lembrei que eu também deixei registrado, né? No aniversário da minha querida, né? Jó, e também um dos passeios que a gente fez, né? Assim, a gente estava junto e ali eu também deixei registrado a minha gratidão, né? Pela vida dela, porque verdadeiramente, assim, a gente não é só amigas somente para orar,
né? Assim, mas a gente é amiga também para chorar junto, se alegrar junto. O verdadeiro amigo é esse, que não só tem interesse no que você vai proporcionar, né? E é isso, né? Então, eu quero aqui deixar registrado, né, a minha gratidão pela sua vida. E não Obrigada. sei se você quer continuar aí na tela, né? Porque eu vou estar trazendo a administração do dia, mas pedir aí a Bruninha para dar um clique, né? Assim, e tirar a foto. E também deixar registrado que vai ficar salvo lá na palavra do dia. Então, eu quero demonstrar toda a minha gratidão, né, por sua vida, né? Assim, desejar o de mais excelente que o Senhor tem preparado. Por mais que a gente homenageie, por mais que a gente faça, nada é comparado o que Deus tem preparado para a tua vida, né? Assim, e eu sei que Ele vai cumprir, porque eu tenho experimentado da fidelidade desse Deus tão maravilhoso. E eu sei que também você tem visto a fidelidade dele, o cuidado dele, né? É Somente pelo verdade. sinal, se quer continuar na tela ou se assistir, né? Porque eu queria deixar aqui registrado nela também, né? Assim, e mesmo Não, ontem, vou. nossa início de vigília, né? Porque a gente estava na campanha e terminou a gente já homenageando ela e para ela é muito engraçada, né? Ela na palavra do dia, eu disse, quando a gente É for porque eu ia acordar cedo, né? Que se tu dissesse, não sei, Cris, aí eu ia dormir mais um pouquinho, mas eu vou me acordar cedo, porque vai ter dormir, palavra do dia, que eu fui dormir já era 3 e pouca da manhã. Aí fiquei. Mas vou sair e deixar tudo a palavra do dia, só quero agradecer, né, a você, a Deus, louvar a Deus pela sua vida, né, por tudo que o Senhor tem proporcionado para mim, né, através do seu ministério, que às vezes a pessoa, como diz, né, ninguém dá, muita gente não dá valor, né, mas eu sei o valor, né, que tem e tudo que Deus tem derramado, assim, na minha vida, através da sua vida, não é? É assim, algo que a gente nem pede, né? Mas o Senhor, ele faz transbordar, né? E tem alcançado a minha vida. E quantas coisas, né? Deus me ensinou através de você, derramou na minha vida dons, né? Acrescentou talentos. Como eu disse a você, né? Quando a gente nem tinha assim, nem tinha o zap da outra, nem conversava, né? E campanhas que era feita, né? Assim, através de pontos, chegava na minha vida e através da sua vida, né? De uma campanha, de uma oração, Deus mudou a minha voz, né? Foi algo, uma experiência tremenda que eu tive, né? Minha voz não era essa. Não era assim, Deus mudou mesmo minha voz e foi através da sua vida. E quantas os dons, tudo que Deus colocou assim na minha vida foi através das campanhas que ele usou você, né, das suas orações, intercessão. Então assim, eu dou muito valor a isso, né? E quando Jesus disse assim, quem é maior amigo que esse, né, que dá vida pelos seus amigos? E eu entendo que dar a vida é aquele que quando vê o amigo em perigo, vamos dizer, alguém vai atirar um assaltante e a pessoa se joga na frente, é dar a vida, né? Então, assim, é alguém vir falar, querer falar mal, querer tocar, porque ninguém é perfeito e muitas vezes as pessoas ficam querendo apontar a perfeição de uma coisa que nem ela é. Ela mesma não é assim e fica querendo cobrar do outro para colocar defeito, né? E aí o Senhor tem me ensinado assim, dar a vida é se colocar na frente mesmo. E muitas vezes as pessoas não vão entender por quê, né? Mas algo que o Senhor me ensinou, né? Sempre eu busquei ser assim. E como é bom, né? Assim, quando a gente encontra alguém e que ela não valoriza isso, é muito triste, é decepcionante. Às vezes a gente diz também, né? Eu já pensei assim, não quero mais ser amiga de ninguém, não quero mais que ninguém se aproxime de mim. Mas quando é recíproco, né? Quando a gente faz por alguém e a gente recebe, a gente vê sinceridade, vê verdade, lealdade, né? Algo de Deus, assim, tremendo, que Deus ainda, né? Permite, né, que a gente encontre pessoas verdadeiras, né, e que a gente continue acreditando no amor, na amizade verdadeira, na lealdade, na fidelidade, e aí a gente consegue colher esses frutos, né, e eu louvo a Deus pela sua vida, amo demais, as meninas estão aqui também, né, eu agradeço o carinho, o amor, né, de todas, e deixar aqui registrado também, né, o meu carinho e eu dou a vida mesmo, né, eu me jogo na frente, não venha falar mal não, né, tanto é que, assim, quem chega perto para falar mal de alguém, eu corto logo, pode ser quem for, vá falar com a pessoa, assim, porque eu acho muito desleal, né, você querer
cobrar uma coisa que você nem é. Primeiro você tem que ser exemplo para poder apontar a vida do outro, né? E assim, louva a Deus, você é uma mulher de Deus, né? Cheia de Deus, cheia de unção, temor, né? A Deus. E tem assim me ensinado, tem mudado mesmo a minha vida e eu tenho aprendido muito com você. E eu também quero deixar aqui registrado, né? Que eu amo mesmo, né? Amo como uma irmã para mim, irmã de alma, né? Assim, que Deus colocou na minha vida. E eu sei que a nossa amizade vai entrar aí pelas portas da eternidade. Lá no céu a gente vai se encontrar e a gente vai lembrar, né, de que assim que a gente era amiga aqui e que a gente vai continuar sendo lá, porque Deus ainda faz isso, né? Para as pessoas não deixar de acreditar, né, no amor e na amizade, que existe sim. Se você não acredita, vai buscar de Deus, vai buscar se tratar, porque Deus tem ainda pessoas que valem a pena nessa terra. Amém? Eu amo demais, 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 no meu coração. Beijo. Beijo. Eu nem sei sair, pastora. Ok. Abra aí a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 15, e o versículo, e nós vamos ler, né, do versículo 21 ao versículo 28. E talvez você, né, possa até se assustar, nossa, por que essa palavra nesse dia, no dia de hoje? Mas há um tempo atrás, uns meses atrás, o Senhor tem falado muito forte ao meu coração nessa palavra e tem me ensinado através dessa palavra. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Disse ela: porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, sua filha foi curada. Quando eu estava analisando e já tinha ouvido e também já ministrado nessa passagem, quando Jesus está falando e admirando a fé daquela mulher, mas algo que Deus começou a falar comigo, a tratar no meu coração sobre o desejo de Deus para as nossas vidas. Deus deseja dar o pão, não as migalhas. O Senhor, quando começa o diálogo com aquela mulher, né, assim, que aparentemente a gente não consegue entender bem o texto e a expressão de Jesus dizendo não é lícito, não é certo, não é correto dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Aqui, quando o Espírito Santo de Deus começou a me ensinar, há duas coisas que eu queria que, se você também, né, o Espírito Santo estivesse te ensinando aí e abrisse o teu entendimento. Primeira coisa que o Senhor está dizendo aqui: olha, eu tenho pão para dar aos filhos. Porque o Deus que conhece todas as coisas, o pensamento, a intenção, saberia já da resposta que aquela mulher, do contentamento daquela mulher, né? De simplesmente dizer assim: eu me contento com as migalhas.
Existem pessoas que eu estou falando para algumas pessoas, porque tem muitas pessoas inscritas, tem pessoas no canal, tem pessoas que ouvem, né, essa mensagem, compartilha com outras pessoas, que muitas vezes se contenta simplesmente em ouvir a ministração, ouvir um hino, né, assim, mas não deseja comer do pão. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de João, capítulo 6, e o versículo 58 diz: Este é o pão que desceu do céu, os antepassados de vocês comeram maná, morreram, mas aquele que se alimentar deste pão viverá para sempre. Sabe, querido, e que o Senhor vai estar falando também da ceia, que esse é o corpo de Cristo, que é representado, né, pelo pão, que foi repartido. Deus deixou seu corpo repartido por cada um de nós. E ele diz, aquele que não comer do pão, não beber do vinho, não tem comunhão, não tem parte com o Senhor Jesus. No João capítulo 6, ele vai dizer, olha, o maná que fui eu, o próprio Deus, que dei, sustentei vocês. Aquele povo, o povo de Israel, comeram e morreram, porque só satisfez a carne, o físico. Mas eu, que sou o pão da vida, eu dou a vida, e aquele que come do pão, esse nunca mais tornará a ter fome, ou seja, não vai morrer, mas tem a vida eterna. Ou seja, você pode morrer fisicamente, mas você recebeu a vida eterna. Quando você come desse pão, quando você participa. O Senhor aqui foi algo que o Espírito Santo me deu. A primeira lição que Deus quer dar para aquela mulher, porque Deus já sabia a resposta dela, o contentamento dela, né, de dizer, eu não tenho nada não, Senhor. Eu me contento com as migalhas. O Senhor, já que é conhecedor, ele diz assim, o pão não é lícito, não é correto, né? E quando o Senhor me deu essa passagem, estava tratando no meu coração, né? Foi um momento em que nós estávamos, não a semana passada, tá certo? Mas uma semana em que a gente estava no ato profético, né? Passando a semana toda profetizando a palavra de Deus sobre as nossas vidas, não a palavra humana, mas a palavra de Deus, né? Declarando a palavra de Deus sobre as nossas vidas. E eu vi pessoas que meio que entrou, né, assim, e porque viu, né, outras pessoas postando, e daí falou, e naquele momento o Espírito Santo de Deus me ensinou, né, quando até a pessoa colocou assim, tem nada não, mas da migalha que caiu, eu me alimentei. É verdade, a palavra de Deus, ela tem poder, a gente vai ver a segunda coisa, né, assim, já na visão da mulher. Agora, a visão de Deus, do que Ele deseja para mim e para você. E disse, eu comi das migalhas. Claro, mesmo as migalhas, ela tem um poder. Por quê? Porque é do pão, né? Mesmo que aquele pão, ele caiu as migalhas, ele vai alimentar mais o desejo, a visão de Deus, o que Deus tem preparado para você, não é a migalhas. O que Deus tem preparado para você é o pão. Ele diz, não é lícito, não é correto dar, né, os pães aos cachorrinhos, ou seja, não é lícito, é para os filhos o pão. Eu tenho preparado o pão. Deus ali também estava dizendo para a mulher, eu sei o que você já vai responder, mas eu quero te dizer, você pode ter direito a comer do pão, você pode ter direito de desfrutar desse pão, porque eu sou o pão da vida. Ou seja, querido, quando o Senhor vai, né, e ali ele está falando da água, né, quando no diálogo com
a samaritana, mas a palavra diz que o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Era esse versículo que eu queria me lembrar, né? Que Deus é o pão vivo que desceu do céu. Sabe, querido, que muitas vezes o Senhor quer, né, falar conosco, mostrar para nós que o direito que Ele preparou para mim e para você foi desfrutar do pão. O pão é para os filhos, não são as migalhas para o filho. Aquela mulher querida estava ali, Deus falando para ela, Deus dizendo assim: olha, não é lícito eu tirar o pão e dar aos cachorrinhos. O pão é para os filhos. Mas aquela mulher querida é envolvida na emoção, na situação que ela estava passando, ela dá uma resposta ao Senhor. E na visão dela, ela diz assim: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E aí vai ser o terceiro ponto dos seus senhores. Querido, a resposta dela é dizer assim: olha, Senhor, eu posso até nem estar participante desse momento aí que o Senhor estava distribuindo o pão para os seus filhos. Mas as migalhas que caem, eu posso desfrutar porque tu és o pão da vida. Mesmo que o pão, né, se esmigalhou, mesmo que o pão caia da mesa, eu consigo me alimentar e essas migalhas, ela tem o poder de fazer na minha vida. Mas isso era a visão da mulher, a visão de Deus era: eu sou o pão, eu quero dar o pão a você, eu não quero dar a migalha. Eu não preparei para você a migalha, eu preparei o pão. Eu preparei o pão para entregar, eu não preparei as migalhas para entregar. Quando a gente vai lá no livro das cartas de João, você vai ver que o Senhor vai dizer: ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus, ao que crer no seu nome. Querido, o Senhor Jesus tinha vindo e escolhido o povo de Israel, a nação de Israel, né? E o próprio israelitas, os próprios judeus, né, assim, acreditavam em Deus, mas não acreditavam em Jesus, verbo, carne, né, filho, que Deus enviou. Né, eles estavam à espera do Messias. E ele disse assim: vocês não receberam, vocês não aceitaram esse sacrifício, não reconheceram. Esse aí vai também para os meus filhos. Ou seja, nós podemos desfrutar dessa salvação que ele veio para mim e para você. A terceira coisa que eu observo e aprendo, né, que eu estou dizendo que eu aprendi com o Espírito Santo de Deus, tá certo? É que quando o Senhor diz: mulher, grande é a sua fé, vá e seja conforme a sua, como você deseja. Porque aquela mulher estava dizendo: eu entendo que os pães é para os filhos. Entendi, Deus, o que você está dizendo, né? Mas eu estou nessa minha aflição e eu quero, né? Nem que seja as migalhas, eu quero. Mas eu posso entender pelo Espírito Santo que a resposta do Senhor para aquela mulher foi porque, se você observar, a palavra de Deus penetrou no coração dela, porque ela diz assim: até os cachorrinhos comem do que cai da mesa do seu dono. Ela estava dizendo: Senhor, posso até nem aparentar, né, ser como eles, estar ali envolvida, mas tu és o meu dono, eu vim atrás de ti, porque eu sei que de ti tem poder, de tu tem virtudes. E por isso que o Senhor diz, porque ela diz que ela se compara a um cachorrinho, porque o Senhor diz: não é lícito. Ou seja, não é lícito dar o pão aos cachorrinhos, mas o pão é preparado para os filhos. Mas aquela mulher estava dizendo assim: tá certo, não é lícito, né? Assim, não tá certo a sua palavra, Senhor, é inquestionável.
mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu dono. Jesus, você está entendendo? Você também está entendendo que você conhece o meu pensamento, você conhece a minha intenção, o meu coração. Eu quero te dizer que eu até me contento com a migalha, mas eu quero te dizer, essa cachorrinha aqui, só usando o termo, tá certo? Ela tem dono. Ela tem dono, ela estava dizendo assim, ó Deus, eu posso até não ter o título agora de filho, mas tu é dono da minha vida. A palavra de Deus, sabe, faz uma transformação na vida daquela mulher que o início da frase dela mas até os cachorrinhos comem da migalha. E só no final ela diz do seu dono, da mesa do seu dono. Ou seja, até o início da compreensão daquela mulher, eu estou satisfeita com a migalha. Eu estou satisfeita com a migalha. Quantas vezes pessoas estão satisfeitas, né, em simplesmente ir uma vez ao templo, né, templo, igreja, muitas vezes está contente, satisfeito em receber uma oração da pastora, de uma irmã, e não deseja ter um relacionamento com Deus, não deseja, querido participante, comer desse pão, né? Mas simplesmente está acomodado com o que os outros podem fazer, né? As bênçãos que Deus tem o poder, sim, de realizar, mas Deus está dizendo, eu tenho preparado para você o pão, eu não tenho preparado para a migalha, mesmo que você esteja dizendo assim, mas eu fico satisfeito, né? E foi algo que Deus falou muito ao meu coração nessa campanha, a profética, declaração profética da palavra de Deus, né? O conformismo das outras pessoas, de dizer, mas eu comi das migalhas, eu desfrutei das migalhas. Você desfrutou da migalha porque é palavra de Deus. Você desfrutou do milagre das migalhas porque o pão vivo que desceu do céu, ele tem o poder de mesmo as migalhas, você não comer o pão todo, mas as migalhas te alimentar, te fazer milagre. Mas você não precisa ter esse entendimento e parar aqui. Eu quero viver das migalhas que caem da mesa. Eu quero viver das migalhas que caem do ministério, da vida de alguém. Não, eu quero desfrutar daquilo que Deus tem preparado para mim. O que foi que ele disse? Não é lícito, não é correto dar o pão dos filhos aos cachorrinhos, ou seja, o direito de comer o pão é dos filhos. Deus tem para você, querido, para você que é filho do Deus Altíssimo. Ele tem o pão vivo que desceu do céu. Ele tem, né, o maná que vai saciar, né, que você não vai morrer, mas vai ter vida e vida eterna. Ele tem isso preparado para você. E talvez nessa manhã, né, você esteja dizendo, mas eu me contente somente com as migalhas. Eu quero te dizer que Deus não tem preparado para você migalhas. E por intermédio da sua palavra, Deus simplesmente não inicia conhecedor do que aquela mulher ia dizer. Ele não começa a dizer assim, tá dizendo, né? Tá certo, você vai receber o milagre, mesmo você assim, distante, não participante, mas só porque você veio a mim. Mas o Senhor já começa um diálogo, né? Evangelizando, falando, né? Como eu amo ver nas passagens os diálogos que Jesus tem na vida de outras pessoas, porque sempre que Jesus conversa é para transformar, sempre que Jesus fala, é assim, é para ensinar a mim e a você. Jesus ensina para aquela mulher, ele diz, não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Aquela mulher, a princípio, né, assim, como eu estava dizendo, muitas vezes já vi muitos pregadores, inclusive eu, né, assim, e aí o Espírito Santo de Deus me ensinou através dessa palavra, porque muitas vezes até eu ministrei, Deus é tão poderoso a tua palavra que pode ser até as migalhas, pode dar. E aí o Espírito Santo de Deus falou para mim, não, filha, mas eu não tenho migalhas para dar a você. Eu quero dar o pão, porque o direito de comer do pão é seu. E quando Deus falou isso comigo, ai, que coisa mais linda, né? Assim, e hoje eu posso até ministrar essa palavra e dizer, eu sei
que o direito de comer o pão é meu, o direito de comer o pão é seu. O que Deus preparou para mim e para você não foi migalhas, mas foi o pão. Foi o pão porque Ele quer que você seja filho dele, que você tenha o direito de desfrutar. Por isso, lá no livro de Coríntios, vai dizer, se somos filhos, somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Querido, a gente tem direito, né, à herança porque somos filhos. Quem só vive das migalhas, quem não é filho, não tem o direito, né? Não tem direito à herança. E você tem direito à herança, porque ele deixa bem claro que o pão é para os filhos, né? E aquela mulher olha e visualiza, né? Consegue pelo Espírito Santo de Deus entender o que Deus estava dizendo. E ela diz, tá certo, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai na mesa do seu dono. Oh, aleluia! A palavra de Deus começou a fazer efeito na vida daquela mulher e ela estava dizendo, eu posso ser cachorrinho, mas tu és o meu dono, tu és o meu dono, tu és o meu dono, tu és o meu dono. E por isso, Senhor, quando escuta aquela palavra e eu entendo pelo Espírito Santo de Deus que a admiração daquela fé daquela mulher não foi porque ela se comparou, porque ela aceitou a migalha, porque ela aceitou ser comparada ao cachorrinho, não. Ali o Senhor estava dizendo, porque ela estava dizendo, mas come o dono, você é o dono da minha vida, você é o dono. Então, o que vir da tua parte pode ser a migalha, mas porque tu és o meu dono, tu me alimenta, porque tu és o meu dono, tu me salva, porque tu és o meu dono. Será que você só está dizendo assim, eu comi das migalhas, simplesmente comeu das migalhas, ou você está dizendo, eu comi da migalha porque o Senhor é o meu dono também. O Senhor é o meu dono, o Senhor é o dono da minha vida. Mas hoje, Deus, eu entendo que mesmo o Senhor sendo dono da minha vida, o que o Senhor preparou para mim não foi a migalha. O que o Senhor preparou para mim foi simplesmente o pão que o Senhor quer me dar, o que o Senhor tem preparado para mim. Deus não preparou migalhas para mim, Ele preparou um pão para mim. Que Deus abençoe a tua vida. Que você, querida, né, assim, seja um agente abençoador e simplesmente transmita essa palavra no Instagram, né? Tem lá o canal oficial Unidas no Senhor. Compartilha, curte, envia para um monte de pessoas, porque o Senhor tem me levantado com a palavra do dia para poder também, né, chegar a vidas, a pessoas que precisam conhecer da palavra deles, né? Deus me levantou como levantou você. Se você não tem esse chamado, né, assim, não o id, né, a ordem de Deus, mas eu estou falando, muitas vezes você diz, eu não sei ministrar, eu não sei falar dessa forma, né, assim, mas você pode sim evangelizar, pegando essa mensagem, enviando para um monte de pessoas que você conhece, que muitas vezes querem ficar conformados simplesmente em comer das migalhas. Quantas vezes você não ouviu pessoas que não são evangélicas, mas que pessoas que dizem assim, ora por mim, eu acredito, eu acho bonito, né, assim, e muitas vezes não querem, né, comer do pão, mas assim, simplesmente se contenta com oração, se contenta em ouvir, né, a palavra, e o Senhor está dizendo assim, eu tenho para você um pão, eu não tenho uma migalha. Que Deus abençoe a tua vida e conceda um dia de excelência, né, assim, para você, que você seja esse agente abençoador e que a palavra de Deus, nessa manhã, né, como chama de fogo, arda no teu coração e ele traga o entendimento a você, que você necessita, que você precisa, o posicionamento que você precisa ter diante daquilo que Deus está aí para oferecer na tua vida. Mais uma vez, muito obrigada a todos que participaram, muito obrigada por tua amizade, né, Cris? Parabéns para você nessa data querida. Muitas, muitas felicidades. Muitos anos de vida, mas firmado, alicerçado no caminho do Senhor, no Senhor, né? Que é o pão da vida. Que Deus abençoe, né? Um excelente dia para você, né? Um beijo no coração e fique na paz.